Boa tarde. Estamos aqui para mais uma programação da BDB Cultural, Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos recebendo hoje aqui os alunos da escola Gessner Teixeira, do DVO, para mais uma sessão de contação de histórias. E com um grupo maravilhoso, as meninas da Paepalantos. E com vocês, as meninas da Paepalantos, contadoras de histórias. Tuê, tuê, marimba, tuê, tuê. Tuê, tuê, marimba, tuê, tuê. A morada da mavrada dava, tuê, tuê, marimba, tuê, tuê. Tuê, tuê, marimba, tuê, tuê. Tuê, tuê, marimba, tuê, tuê. A morada, a mavrada dava, tuê, tuê, marimba. Tuê, tuê. Na África, quando um contador de histórias vai contar suas histórias, ele pergunta assim: vocês me emprestam seus ouvidos? E quem está ouvindo responde: sim, emprestamos. Mas eles perguntam em um dialeto específico assim: Momekekote. Então, nós perguntamos a vocês: Momekekote. Num tempo em que na Terra não haviam histórias para contar, pois todas pertenciam a Niame, o Deus do céu, e ele as guardava em um baú bem do lado do seu trono. Anansi, o velho Homem-Aranha, conhecido assim por tecer fios, tecer tapetes e tecer histórias, desejou comprar as histórias do Deus do céu para contá-las ao povo da sua aldeia. Então, ele teceu uma teia até o céu e foi subindo, 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 subindo. Quando chegou ao céu e Niame descobriu o que ele queria lá, riu e falou: como pode um velho ancião tão franzino conseguir pagar pelas minhas histórias? Pois o que peço por elas é o zebo, o leopardo de dentes terríveis, mboro, os marimbondos que picam como fogo, e Muatia, a fada que nenhum homem nunca viu. Anansi aceitou a oferta e desceu até a terra para procurar o que o Deus do céu exigia pelas suas histórias. Correu por toda a selva até encontrar Ozebo, o leopardo de dentes terríveis. Aham, Nancy, chegou na hora para ser o meu almoço, disse o leopardo. Mas o que tiver que acontecer, acontecerá, respondeu a Nancy. Mas primeiro, vamos brincar do jogo de amarra-amarra? Leopardo
que adorava jogos, mas ainda não conhecia aquele, perguntou: e como se joga? Ah, com cipó. Primeiro eu vou amarrar suas patas, depois eu desamarro, então você poderá me amarrar. Está bem. Rosnou o leopardo, que planejava comer a Nancy assim que fosse a sua vez de amarrá-lo. E assim a Nancy amarrou Ozebo. Primeiro, ele amarrou numa pata, bem apertado. Depois, ele foi enrolando e foi amarrando na outra, depois na outra pata. E quando o leopardo estava muito bem preso, ele o pendurou lá no alto da grande árvore, dizendo assim: agora, Ozebo, você está pronto para se encontrar com o Deus do céu. A Nancy pegou então uma cabaça, cortou uma folha de bananeira, encheu a cabaça de água e atravessou o mato alto até a casa de um Mboro. Os marimbondos que picam como fogo. Lá chegando, ele colocou a folha de bananeira sobre a cabeça, jogou sobre ela um pouco da água e o restante jogou sobre a casa dos marimbondos, dizendo: está chovendo, chovendo, chovendo. Venham, entrem aqui na minha cabaça, para que a tempestade não estraguem as suas asas. E os marimbondos vieram zumbindo, zumbindo, zumbindo. E quando o último entrou na cabaça, ele a tapou. Levou a cabaça até a grande árvore e a pendurou, dizendo: pronto, Mboro, você agora está preparado para se encontrar com o Deus do céu. Depois a Nancy fez uma boneca de madeira. Passou cola de borracha da cabeça aos pés. Colocou uma tigela de inhame amassado bem em frente à boneca. Era a comida predileta das fadas. Amarrou a ponta de um cipó na cabeça da boneca e a outra ponta carregou consigo para trás de uma árvore. Daqui a pouco, apareceu ela. Moatia, a fada que nenhum homem nunca viu. E ela veio bailando, 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 bailando. Quando viu a boneca com a tigela de inhame, ela disse: olá, estou com tanta fome. Posso comer um pouco do inhame? A Nancy, escondida atrás da árvore, puxou a ponta do cipó, para parecer que a boneca dissesse sim com a cabeça. Moatia, então, comeu todo o inhame e agradeceu. Obrigada. Mas a boneca não respondeu nada e ela ficou zangada. Estou falando com você e você não diz nada? Obrigada. A boneca continuou calada. E ela ficou mais zangada ainda e disse: se você não responder, eu vou te dar um tapa. A boneca não respondeu. E ela deu um tapa na boneca e ficou com a mão grudada. Deu outro tapa e ficou com a outra mão grudada. Empurrou com os pés. E esses também já não saltaram mais. Nesse instante, a Nancy saiu de trás da árvore, pegou Moatia e a levou lá para cima da grande árvore. E disse: agora, Moatia, você está pronta para se encontrar com Deus do céu. Depois a Nancy fez uma teia em volta dos três: Ozebo,
Umboro e Muatia. Fez uma teia até o céu e foi arrastando, 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 até chegar aos pés do Rei do Céu. E disse: aqui está, Niame, o que havia pedido pelas suas histórias. Niame, o Deus do céu, ficou tão surpreso. Então ele disse: agora, a partir de hoje para sempre, as minhas histórias pertencerão a Anansi e serão chamadas de histórias do Homem-Aranha. Anansi pegou então o baú de histórias e o levou até o centro da sua aldeia. E quando Anansi abriu o baú de histórias, elas se espalharam por todos os cantos da terra, até chegarem aqui. No tempo em que os bichos falavam, aqui, no meio do nosso cerrado, tinha uma bicharada tão animada. Tinha arara, tamanduá-bandeira, tatu-canastra. Tinha lobo-guará e tinha mais um monte de bichos, cada um mais animado do que o outro. Acontece que com tanta caça, desmatamento e queimadas, os bichos foram desaparecendo, foram entrando em extinção, desaparecendo. E os poucos que sobraram ficavam correndo de um lado para o outro, com fome, com sede e com muito medo. Mas um dia, como por encanto, apareceu uma árvore no meio do cerrado, carregadinha de frutas amarelas. E as frutas eram tão bonitas, pareciam suculentas e gostosas. Os bichos ficavam doidos para prová-las. Mas não podiam, porque a sábia Dona Coruja ensinou a eles que não pode comer da fruta sem saber o nome dela. Foi então que o papagaio, todo agoniado, foi logo perguntando: Curupaco, Curupaco, será que essa fruta é dura, Curupaco? E o macaco logo disse: E se a fruta for azeda? E se a fruta for azeda? Alguns perguntavam se a fruta era venenosa, mas então eles resolveram fazer uma reunião embaixo do pé de ipê branco. Foi então que eles pediram para o tamanduá-bandeira ir até o céu perguntar a Tupã o nome da fruta amarela. E o tamanduá foi. E quando chegou lá, Tupã abriu a porta do céu. O tamanduá entrou. Tupã explicou tudo direitinho, qual era o nome da fruta. E para não esquecer o nome da fruta, o tamanduá voltou cantando: caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, que meu povo passa fome. Acontece que no meio do caminho, voltando, o tamanduá encontrou uma bruxa.
Preste atenção no que eu vou te dizer. O nome da fruta você vai esquecer. Acabou! E o tamanduá, coitado, quando chegou lá no centro do cerrado, não lembrava mais de nome da fruta. Foi então que os bichos resolveram fazer outra reunião. E desta vez foi embaixo do ipê rosa. E resolveram pedir para o Tatu ir até o céu e perguntar a Tupã o nome da fruta amarela. E o Tatu foi. Quando ele chegou lá no céu, ele pediu a Tupã para que ensinasse o nome da fruta. E o Tupã, lá de dentro, foi abrindo a porta do céu e explicando para ele o nome da fruta. E para o Tatu não esquecer o nome da fruta, ele voltou cantando. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, que meu povo passa fome. Mas no meio do caminho ele encontrou quem? A bruxa! Preste atenção no que eu vou te dizer. O nome da fruta você vai esquecer. Acabou! E o Tatu, coitado, já não lembrava mais de nada, nem onde era o caminho, demorou tanto para chegar no centro do cerrado. E mais uma vez, os bichos resolveram fazer uma reunião. Desta vez embaixo do ipê amarelo. E resolveram pedir ao jabuti para ir até o céu, perguntar a Tupã o nome da fruta amarela. E o jabuti foi. Demorou uma semana, demorou um mês. Os bichos quase morreram. Mas ele chegou no céu. Tupã abriu a porta. O jabuti entrou e Tupã explicou o nome da fruta amarela. E lá vinha ele voltando. Para não esquecer o nome, ele veio cantando. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, que meu povo passa fome. No meio do caminho, ele encontrou a bruxa. Preste atenção no que eu vou te dizer. O nome da fruta você vai esquecer. Acabou! O Tatu nem olhou para a bruxa, continuou. O Tatu não, o jabuti. E continuou lentamente o caminho cantando. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, que meu povo passa fome. E a bruxa continuou cantando. Preste atenção no que eu vou te dizer. O nome da fruta você vai esquecer. Acabou! E o jabuti? Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, que meu povo passa fome. A bruxa ficou tão zangada que ela pegou o jabuti, com toda a força jogou lá do alto do despenhadeiro e ele foi caindo, 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 caindo. Coitado do jabuti. Ficou todo craquelado lá embaixo e a bruxa ainda jogou um monte de pedras em cima dele. Ele levantou, sacudiu a poeira e continuou cantando. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, que meu povo passa fome. E demorou quase um mês para voltar. Mas quando chegou, lembrava o nome da fruta. E os bichos fizeram uma grande festa porque ele foi dizer... Uhul!
O nome da fruta o nome da fruta ele estava cansado. Ai, gente, me ajuda aí. Bola! E foi uma festa só. Todo mundo no cerrado passou a saber o nome da fruta amarela. Era carambola. E o jabuti, coitado, o jabuti vive hoje com aquele casco craquelado e com a parte de baixo achatada por causa dos tombos, arranhões e pisões e chutes que ele levou. A bruxa ficou tão zangada que ela desapareceu dali para sempre. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. E já de longe a gente ouvia a tuba do serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do serafim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Pom, 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 miau, param, param, pom, pom, miau, pom, 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 miau, pom, pararam, pom, pom, miau, param, param, pom, pom, miau, pom, pom, pom. Ai, vocês não acreditam que ouvindo essa história da carambola, da fruta amarela, eu só lembrei da casa da minha avó. Porque a minha avó, onde ela morava, tinha assim no quintal muito pé de carambola. E eu adorava comer carambola da minha avó. E quando a gente não estava comendo carambola, sabe o que minha avó mais gostava de fazer? Crochê. E ela ficava lá. Fazia crochê pela manhã. Ela fazia crochê à tarde. A minha avó fazia crochê também à noite. E até nos horários de folga, ela fazia crochê. Porque aquilo era o que ela mais gostava de fazer. E ela não morava só, A minha avó tinha um gato, um bichano, um gatinho manhoso, que enquanto ela estava lá, fazendo o seu crochê, ele ficava ali pertinho dela, se enroscando entre suas pernas, lhe fazendo companhia. Mas ele era levado, e quando a velha se descuidava um minutinho, ele ia de pontinha de pé, daquele jeito que ele sabe, chegava perto e desmanchava todo o crochê que ela tinha acabado de fazer. Ela ficava brava. Quando ela voltava, que encontrava lá nada do crochê que ela tinha passado dias e dias fazendo, ela ficava brava, zangada, reclamava. Mas o que se há de fazer? Novamente, ela voltava a fazer aquilo que ela mais gostava, que era crochê. Então, ela fazia crochê de manhã, ela fazia o crochê também à tarde. Ela fazia crochê até nos dias de folga, porque é aquilo que ela mais gostava de fazer. E o gatinho, enquanto ela fazia o seu crochê, ela ficava por ali, ele ficava por ali, de mansinho, se enroscando entre suas pernas e lhe fazendo companhia, porque ela só tinha ele de companhia. Mas ele, levado como ela era, não deixava por menos. Quando ela, por um minuto, se descuidava, ele chegava lá assim, de mansinho e desmanchava todo o seu crochê. Mas tinha dias que ela não perdoava. Nesse dia, ela tinha trabalhado tanto, então ela chegou e falou, seu gatinho um danado.
eu não vou deixar por menos. Eu vou ter que lhe dar um castigo para nunca mais você desmanchar o meu crochê. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou amarrar você pela boca. E aí nunca mais você vai pensar em desmanchar o meu crochê. E assim ela fez. Ela prendeu o gatinho assim. Ele se soltava. E aí ele saiu correndo e ela falou: ah, tá, quer dizer que o castigo dessa vez foi pouco, né? Eu vou amarrar você então agora pelas patas. E assim ela fez. Ela deu uma laçada na patinha do gato. Ela puxou e apertou o nó. E ela apertou mais uma vez. E ela deu um nó bem apertado e falou: quero ver. Miau, 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 miau. Mas quando ela menos esperava, o gatinho se soltava. E aí o gatinho saiu correndo. Gatinho correndo na frente, a velha correndo atrás. Gatinho correndo na frente, a velha correndo atrás. E essa correria demorou tanto que quando ela olhou para o céu, ela viu que tinha anoitecido. Porque quando ela olhou, ela viu no céu que tinha uma linda estrela brilhando. E aí ela ficou ali, olhando para aquela estrela que piscava, até esqueceu do gato por algum momento, porque a estrela estava tão bonita e tão brilhante. Mas de repente ela ouviu um miau. Ai, ela falou: achei meu gato, é agora que eu vou levar meu gatinho para casa. Aí ela ouviu miau. Quando ela olhou para o outro lado, ela viu que tinha uma gatinha. E ela olhou para um e olhou para o outro e ela viu que os dois estavam na maior paquera. A estrela brilhava no céu, o gatinho piscava para a gatinha piscava para o gatinho. E ali ficou aquele tempo, naquele maior love. E a velha falou: pronto. Vocês acham que esse gatinho vai querer voltar para casa com a velha feito eu? Depois de estar enamorado dessa gatinha? Não vai. Aí ela saiu triste da vida para a casa dela. Mas ela teve uma ideia, porque ela não conseguia esquecer do seu gato em momento nenhum. Afinal, ele era a sua única companhia. Então ela teve uma ideia. Ela pensou em fazer um tapete. Ela pensou: eu vou fazer esse tapete, vou botar ele na porta da casa, porque aí, se o gatinho passar por aqui, ele vai ver o tapete, vai lembrar de mim, e ele então pode voltar para casa. E assim ela fez. Ela fez um lindo tapete, que não saiu muito lá essas coisas, mas fez um lindo tapete e colocou na porta da casa, para ver se o gatinho passava por lá, via o tapete e podia voltar para casa. E aí ela ficou lá esperando. O tapetinho estava lá. Será que o gatinho vai voltar? Será? O tapetinho estava lá. Eu acho que volta. Vocês acham que o gatinho vai voltar? Volta. Será? Volta? Volta. Quando de repente ela ouviu miau, ela falou: meu gato, ele voltou. Aí o gato entrou, ela falou: vinha. Aí ela ouviu miau. Quem vinha atrás do gato? A gatinha. E aí ela falou: pode entrar, vocês. E de repente, ela ouviu miau, 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 miau. E não é que atrás do gato vinha a gata, e atrás da gata vinha uma filharada de gatinhos. E a velha ficou muito feliz e falou: pode vir, pode entrar. Todos vocês, botou os gatos tudo, e ela ficou muito feliz, porque ela estava se sentindo muito solitária.
E aí eu nem conto para vocês que ela fez uma festa. Ela fez uma festa enorme para comemorar a volta dos gatos. Tinha inclusive muito salgadinho, tinha suco, refrigerante, brigadeiro. Eu trouxe uma sacola cheia. Mas, pois é, mas não é que quando eu estava entrando aqui, dei uma tropeçada e aí saí, ó, assim, bolando com a sacola de doce e apareceu um monte de gato de rua e acabaram pegando antes de eu chegar aqui. Que pena. Mas aí o que que acontece? Depois da festa, a velha estava feliz da vida, minha avó, e aí ela disse assim, foi voltar a fazer aquilo que ela mais gostava de fazer. Que era que ela mais gostava de fazer? Crochê. E aí ela fazia crochê de manhã, porque agora ela estava cheia de companhia, né? Fazia crochê à tarde, ela fazia crochê nos finais de semana, e ela fazia crochê até na hora que era para descansar, ela fazia crochê, porque aquilo era o que ela mais gostava de fazer. E agora, quando ela se descuidava, em vez de ter um gato para desmanchar o seu crochê, ela tinha toda uma gataria para vir de pontinha de pé e desmanchar todo o seu crochê. Obrigada. Nós somos o Grupo Pae Palantos e foi uma grande satisfação estarmos aqui com vocês hoje na Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Muito obrigada por terem nos emprestado seus ouvidos. E vamos falar um pouquinho das histórias, né? Vamos. A gente contou a primeira história que nós contamos foi o Baú de Histórias. A segunda história conto foi africano. um conto africano. A segunda, o Jabuti e a Fruta Amarela, que é um conto brasileiro. E depois contei A Velha e o Gato, que é também um conto da cultura popular, que vocês podem, inclusive, verificar na internet, que tem várias histórias contadas com barbante. Tá bom? Eu sou Rose Costa. Eu sou Simone Carneiro. E eu sou Miriam Rocha. Grupo Pae Palantos. Obrigada. Opa, pode ir. Ai, que delícia, hein, pessoal? Olha só, tem uma coisa que é muito legal quando a gente começa as histórias, que as meninas também vão concordar comigo. A maioria das vezes a gente começa uma história no Era Uma Vez. Então vamos todo mundo salvar, em vez de bater as palmas, vamos todo mundo no Era Uma Vez? Era uma vez. Era uma vez uma tarde maravilhosa com esse grupo maravilhoso. Muito obrigada. E é muito importante a gente falar que essa é uma realização da CIAVOA em parceria com o Ministério da Cultura, Governo Federal. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Foi uma tarde maravilhosa. E acompanhe a gente nas redes sociais, BDB Cultural e CIAVOA Teatro de Boneco e Grupo Pae Palantos, contadoras de histórias. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada.